dia a todos. Gostava de começar por agradecer à organização este convite para falar aqui um bocadinho aparentemente sobre a inteligência artificial, que é um tema que, como está demonstrado nesta sessão sobre qualidade do ensino profissional, é um tema completamente incontornável, inclusive neste fórum. Eu tinha preparado uns slides, não especialmente esses, como aqueles slides mal feitos, desde dias, etc. Eram uns slides bastante apelativos, com as imagens, com os vídeos, mas infelizmente não é possível mostrá-los, portanto vou tentar improvisar aqui um bocadinho. O que é que se pode hoje em dia dizer sobre a inteligência artificial? Portanto, um avanço tecnológico que acaba por ser considerado com adjetivos bastante impressionantes, tais como uma tecnologia revolucionária, uma tecnologia disruptiva. O mundo não vai voltar a ser o que era há uns anos atrás, graças à inteligência artificial. Existem ferramentas de inteligência artificial que vão colocar em causa o modo como a sociedade pode funcionar. Desde logo, como é que o conhecimento pode ser transmitido, desde as crianças aos adultos, como é que podem ser formadas de uma maneira. Pode trazer alterações também no modo como a sociedade está organizada, como é que a sociedade é produtiva, produz novo conhecimento, produz serviços, produz valores, faz as coisas funcionar. Quando sempre que acontece uma revolução desta natureza, as pessoas ficam preocupadas e o tema torna-se muito interessante. Talvez o que é que possa acontecer diferente neste momento? Não é a primeira revolução tecnológica que aparece certamente na história da humanidade, já passamos por muito, não nós, mas até os nossos avós do século XIX, mais recentemente do nosso século, e sempre que há uma alteração tecnológica, ela inicialmente acaba por ser sempre um bocadinho assustadora e torna-se. Existem caminhos negativos de rejeição. Nós nos lembramos das velhas revoltas dos operários, como os mulheres automáticos e das gregas, havia pessoas que eram especializadas em manipular os piares, pegaram-nos no piar, produzir as tapeçarias das roupas, e a partir de certa altura aquilo que ia ser uma máquina, as pessoas ficavam desempregadas. Portanto, há aqui este aspecto da desvalorização de uma certa qualificação que as pessoas consideram como muito importante, até por vezes caracterizadora da sua própria identidade, da sua função, do papel, do valor que tem na sociedade. Neste momento, a inteligência artificial traz novamente essas preocupações num nível completamente diferente, porque já não estamos a falar, propriamente, da automatização de uma tarefa um pouco mais sistemática, mecânica, chegando a objetos estabelecidos e for noutro, por exemplo, ou pode afetar recursos de um sítio para o outro, ou modular uma matéria-prima para produzir um artefacto, mas se calhar pensar. A tecnologia pode, de certa maneira, aparentemente, desenvolver alguns raciocínios, pensar, escrever textos, gerar documentos, e, portanto, isto pode preocupar as pessoas. Mas, na realidade, é uma oportunidade um bocadinho única, porque pode ser vista como um novo mecanismo para potenciar a criatividade, de maneira, vai fornecer novas ferramentas de acelerar e potenciar o pensamento, a reflexão, a aprendizagem, a experimentação, que é essencial à aprendizagem também, a possibilidade de cometer erros e esses erros, de certa maneira, discutidos, testados e exemplificados de uma forma mais imediata. E, portanto, existe uma visão mais positiva do que a inteligência artificial nos pode trazer. A inteligência artificial não é uma coisa que tenha aparecido agora de repente, nos últimos anos, que é algo que já começou a ser desenvolvido há décadas, digamos assim. A primeira pessoa que falou que a inteligência artificial foi, talvez, em 1931, um investigador chamado Alan Turing, que foi um dos fundadores da informática e da computação, e tem um artigo inicial chamado Podem as máquinas pensar com a computação? É na seguinte. E ele, nesse próprio artigo, curiosamente, já levantava a questão, pois é muito bonito, mas para discutirmos isto, temos que pensar, temos que definir o que é uma máquina, e
que é que significa pensar? Porque era uma máquina na altura em 31, não é a mesma coisa do que é uma máquina agora em 2024. Na altura uma máquina, é uma coisa mecânica, ou eletrónica, feita com válvulas de plástico ou com uma sala enorme, e pensar também não era a mesma coisa. Por outro lado, hoje em dia, com o advento da internet e da World Wide Web, o acesso à informação tornou-se massivo e isto é uma vantagem por um lado. Eu já não sou uma pessoa nova, mas não comecei a estudar ou ter artigos científicos deste tipo. Isto era extremamente difícil. Escrever uma carta escrita para uma universidade estrangeira, depois enviar-se um relatório, coisa tipo. Hoje em dia está disponível na internet, a informação está toda lá, a informação que está na internet é a informação que é, ao parte dela, a informação estruturada, sistemática, validada, com um grau de credibilidade, e outra não. Outra não tem qualquer grau de qualidade, não tem qualquer grau de credibilidade, com um aspecto mais importante que é encontrar pessoas, como professores, por exemplo, ou pessoas que estão associadas ao sistema científico, cultural e educativo, que se preocupam com conteúdos com a maior qualidade possível. Existe na sociedade um tipo de agentes que usam esta ferramenta para utilizarem, para produzir como é que, neste caso, os agentes educativos podem contribuir para um maior esclarecimento sobre o que é que a inteligência artificial de facto pode trazer e pode ajudar os estudantes, os professores e a sociedade em geral. O que eu penso é que devemos fazer um esforço para tentar perceber exatamente, num ponto de vista técnico e rigoroso, porque nós não somos todos engenheiros informáticos, nem cientistas de computação, mas é possível perceber um bocado o que é que a tecnologia nos pode dar. Portanto, nós sabemos que uma máquina calcular, no princípio, permite fazer contas e ninguém duvida à partida, quando montamos um cálculo da máquina calcular, ela nos vai dar, em princípio, o resultado certo. Eu não me recordo alguma vez na vida que eu trabalhava na máquina calcular, tivesse no mercado e fizesse contas erradas. Não existe. Então, a pessoa pode descansar. É uma ferramenta que tem as suas limitações. Se calhar discutimos muitos anos se os alunos podem ou não podem usar máquinas de calcular na aula. Já passaram dessa fase, a gente tem que saber utilizar. A mesma coisa se passa com a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial é algo diferente. É uma ferramenta que, aos dias de hoje, dá-nos a capacidade de, por exemplo, gerar conteúdos de uma forma extremamente facilitada. Temos estes agentes que apareceram. Vocês aqui conhecem o famoso ChatGPT, que foi o primeiro a aparecer. O ChatGPT é de boa fama, digamos assim. E nós podemos dar um tema para ele desenvolver ou para escrever. Escrevemos um texto de uma língua qualquer, português, inglês, extremamente fluente e pode também seguir alguns dos conceitos que são dados. Eu, por acaso, tinha aqui um exemplo que foi projetado, não vou poder fazer, mas posso fazer coisas do género. É possível alguém perguntar ao GPT montar aquela parte, a resolução de um problema, por exemplo, dá um exemplo de matemática, que é mais fácil para mim. O problema é que tem uma situação problemática, primeira parte, o estudante tem que perceber o que é o problema e tem que desenvolver uma estratégia para resolver o problema. Depois tem que formular o problema numa notação matemática, depois tem que fazer umas contas e apresentar o resultado. Eu posso estar enganado, mas tipicamente a maior dificuldade que muitos dos nossos alunos têm, isto vai desde, provavelmente no básico até à universidade, é perceber o problema e ter uma estratégia para o atacar. O que é que acontece? Estas ferramentas ajudam, ou pretendem ajudar essa fase. Isso pode ser uma vantagem. Pode não ser se o conceito for dado ou a forma que for sugerida para resolver o problema não for a mais correta. Portanto, é preciso ter atenção que estas tecnologias não são omniscientes e, na realidade, a inteligência artificial não é nenhuma máquina que esteja a pensar. O sistema não está a pensar. O sistema está, não vou dizer meramente, não quero ser mal interpretado, como estando a desvalorizar esta grande evolução tecnológica, mas todos nós temos a entender que um sistema desses funciona com base no treino que é efetuado numa espécie de modelo estatístico. Eu posso dar um exemplo que toda a gente conhece provavelmente, que é nas noites anteriores às eleições, há um grupo de centros de investigação que produzem a sondagem, não sei o quê, a SIC, a Católica, etc. Como é que aquilo é feito? Ao longo dos anos, são detectadas
tendências de voto em vários sítios, ok? Com base nessas tendências de voto é feito um modelo matemático das soluções que visa, dado estes fatores sociais, dado estas faixas etárias, dado esta distribuição de género, dado esta situação socioeconómica, as pessoas tipicamente votam nesta direção. Okay? Esses não são refinados, nós ouvimos deles. O nosso modelo está cada vez mais preciso. Vamos ouvir isso desde há décadas, certo? Bom, antes das eleições, são feitas umas sondagens ali à boca das urnas, são pedidas mais a bom começo e depois é fornecida uma previsão do que vai acontecer. Ora bem, esse plano matemático não produz essa previsão com base num raciocínio profundo sobre a situação política do país, nem sobre, de facto, os problemas das pessoas, nada disso. Nada a dizer. Pega num conjunto de números, os números têm um certo andamento, dão origem à formulação de uma certa função matemática, e essa função matemática diz que provavelmente vai ser a partir de tal X, Y, Z, que vai ter os votos. Portanto, faz uma previsão matemática. Qual é que é a analogia que acontece com a inteligência artificial? Curiosamente, isto talvez seja o grande mistério da apostagem desta tecnologia. Ninguém sabe exatamente como é que funciona. A verdade é esta, ninguém sabe. É possível, se nós treinarmos um modelo destes matemáticos com uma quantidade gigantesca de dados, de certa maneira aprendermos a reproduzir sequências de palavras que, mais tecnologia, nos parece um texto correto, racional, muitas vezes correto. A maior parte das vezes correto. Mas nem sempre não dá por trás qualquer tipo de raciocínio, qualquer tipo de perspectiva crítica. Portanto, é preciso nós compreendermos que, quando utilizamos estas ferramentas enquanto o contexto de aula, por exemplo, faz todo sentido, portanto, é impossível fugir à realidade. Como altamente se falava, podemos autorizar, temos que proibir, é evidente que todas essas questões são complexas, mas a partir desta ferramenta de criar barreiras à utilização, ferramentas estão completamente divulgadas na sociedade, então temos que as absorver e temos que, progressivamente, as entender melhor. Lá está, que este tipo de tecnologia, cada vez podemos imaginar, cada vez vai se refinar mais, tal como o modelo das eleições, num futuro com mais informação, com novas tecnologias, seguirá cada vez a aperfeiçoar mais e no limite, nós todos que aqui estamos nos podemos tornar desnecessários porque nos aprendeu também. Mas isto é pouco provável por vários motivos. Primeiro, porque estes modelos, muitos deles, mais recentes, já foram alimentados e treinados com a informação disponível em toda a internet desde que foi criada nos anos 80. Digamos assim, já ninguém aprende desta forma, nós não aprendemos assim. Não é? Sendo alimentados, injetado no cérebro toda a informação que está nele, sobretudo desporto, políticos, filosofia, matemática, linguagem, imagina. Estes modelos são uma espécie de modelos omnisciente que absorveu a informação toda e é capaz de gerar essa informação. E a tecnologia atingiu o limite deste estado com esta informação. Prevê-se que isto é uma essência, como um modelo matemático funciona, para obter um ganho incremental, ou seja, para que o modelo seja, por exemplo, melhor mais uma ou duas vezes, é preciso duplicar a quantidade de informação. Ou seja, nós precisamos agora ter quantidade de informação equivalente ao dobro de informação que já está na internet para obter um ganho marginal. E assim sucessivamente. Porque essa informação já não existe. E, portanto, o que é que acontece? O responsável máximo da OpenAI, que é a empresa que está por trás de todo este movimento tecnológico e sociológico, não é só um movimento tecnológico, está por trás também do movimento, de certa maneira, ideológico que se organizar, já disse que provavelmente não vai ser possível continuar com base na assimilação de mais e mais dados, porque não temos, portanto, temos que voltar um bocado aos primórdios da inteligência artificial e recuperar aquelas técnicas que foram pensadas no início do fim dos anos 50, quando foi criado o termo de inteligência artificial e quando alguns investigadores na altura começaram a pensar no problema. Bom, isto é como é. Existem também utilizações de inteligência artificial que se começam a revelar um bocadinho, digamos, perniciosos para o funcionamento social.
todos nós conhecemos, da fabricação de justiça, desde que é um exemplo engraçado, mas bem até preparado, perguntei a um destes chatbots, perguntei assim, por favor, redige-me uma notícia sobre a primeira edição do Seminário Internacional de Qualidade do Ensino Superior, em cuja sessão do dia 10 de maio de 2024, em cuja sessão de abertura esteve presente o professor Jean Piaget, e no qual fez um anúncio especial sobre uma metodologia que ia revolucionar o ensino profissional nos próximos 5 anos. Eu não vos posso mostrar, mas o chatbot escreveu uma notícia que foi claro e até detalhou qual é que era a contribuição do Jean Piaget que era daqui hoje de manhã para o futuro do incentivo agora. Isto, eu ouvi aqui uma frase, ai que horror. Isto não é um horror, isto é a riqueza criativa, isto é a riqueza criativa da inteligência artificial. Nós temos que conhecer, porque a grande vantagem destas tecnologias, se calhar não vai ser tanto na resolução dos problemas concretos, porque as pessoas rapidamente se vão perceber que não são muito fiáveis, cometem erros, etc. Mas são ferramentas excelentes do ponto de vista da criatividade, de explorar a criatividade. Produzir rapidamente um texto que pode ser alterado. Satisfazer uma curiosidade do estudante sobre uma questão qualquer, ele tem que estar alerta, tem que verificar as fontes, tem que experimentar, tem que verificar se aquilo é efetivamente correto. Se isso for feito, é de facto uma vantagem fantástica, vai ter que ser explorada o mais possível e que vai com certeza trazer frutos. Do ponto de vista mais concreto, se nós vimos o aparecimento da inteligência artificial dentro do contexto da evolução que todos nós assistimos durante a nossa vida das tecnologias de informação, que nós pensamos hoje em dia, por exemplo, que eu estou sempre a editar um texto. Nós usamos um processador de texto, um programa tipo Word, conseguimos formatar e editar. Nós já não nos lembramos do tempo dos nossos pais e avós que tinham de escrever à máquina, com a fita, e quando era preciso corrigir, era preciso andar para trás e apagar. Aquilo depois se faz cut e paste, é impossível. O texto escrito, só por marcar uma palavra, o que é que se perdeu? Perdeu-se uma certa capacidade, talvez o alcance de altura, de planear um texto antes de escrever ao detalhe, e depois de ter escrito sem impecável. Já ninguém sabe fazer isso, porque não é preciso. Existem tantas ferramentas. Agora imaginem, como já existe, os processadores de texto em que as pessoas estão a escrever, ele está lá constantemente a sugerir um novo tema, olha aqui esqueceu-se de referir a este aspecto. Nós temos aqui várias alternativas, portanto, podemos imaginar a inteligência artificial como uma espécie de prótese cognitiva, mental, que vai ampliar as nossas capacidades e que terá que ser devidamente apresentada, estudada, praticada, e há muitas coisas que ninguém sabe fazer, são coisas novas. Há aqui uma grande margem para explorarmos isso. E pode ser também mecanismos de motivação e de catalisação junto de inclusão, de nivelamento, de oportunidades, na medida que todas as pessoas têm o chance de criar para poder informação, o nível de impacto já é bastante mais evidente antes deste ferramenta estar disponível. Então, eu não sei, não tenho estado a contar o tempo, mas se calhar vou ficar por aqui. Não sei se estou... O tempo está ótimo, Luís. O tempo está muito bom. Já está, eu bastante calor. Mas está ótimo. O Luís está espetáculo. Pronto. Então, nesse caso, de qualquer maneira, eu penso que vou terminar. Não sei se algum dos colegas gostaria de fazer uma questão, ou duas. Se não, gostaria de também no próximo programa podemos falar. Muito obrigado, Luís.